Olá, amigos seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado, literatura fantástica e de terror. Saudações a todos, aos já seguidores, membros, quem esteja passando por aqui, eu peço que like, velho rito, likes, compartilhamentos e por aí afora, para dar aquela força para o canal. Nosso canal vem crescendo ultimamente e vamos ver se a gente continua nessa batida. Bom, hoje, 13 de dezembro, nós vamos fazer uma postagem no nosso interlúdio de horror. Lembrando, toda quarta-feira, para quem não quem não passou por aqui ainda, toda quarta-feira interlúdio de horror, são clássicos da literatura fantástica de terror, intercalando a nossa caminhada no projeto Lovecraft, que a gente vem acompanhando a obra do grande H.P. Lovecraft desde a infância até, nós já estamos em 32 e vamos até 37, né, quando ele morre. E nas quartas-feiras a gente vai intercalando outros mestres, e nessa quarta-feira eu vou é um monte de coisa, vou atender a pedido, é um pedido até já bem antigo de um seguidor, foi submetido junto com outros pedidos a uma enquete, ganhou, a enquete ganhou por uma cabeça na concorrência com o Stephen King, os outros dois ficaram um pouco mais para trás. Então deu Clark Ashton Smith com O Colosso de Ilorgn. Essa é uma. Só relembrando, eu já postei antes do Clark Ashton Smith A Vinda do Verme Branco. Está aqui o link. Fez bastante sucesso, eu recomendo. Então, detalhes a mais da vida do Clark Ashton Smith vocês podem encontrar nesse link aí, na introdução desse vídeo. Mas eu vou resgatar de lá apenas uma coisa. Esse conto aqui, ele é um conto de 1934, foi publicado no mesmo ano, na Weird Tales. O cara tinha mais bala na agulha que o Lovecraft nessa época. Lovecraft penava para ter as histórias dele publicadas, né? Mas o Clark Ashton Smith teve essa daí publicada logo em seguida. O que eu vou resgatar então do comentário anterior é que vocês devem lembrar, o Clark Ashton Smith, ele tem a obra dele, não a parte de poesia, ele era um poeta basicamente, né? Mas na parte de contista, ele tem a obra dele meio que dividida em ciclos, ciclos baseados em mundos, onde rolam as histórias. Então, por exemplo, lá o que eu postei, A Vinda do Verme Branco, fazia parte do ciclo, faz parte, né, do ciclo da Hiperbórea, um mundo ancestral e tal, localizado lá no norte do planeta Terra. Tem N histórias baseadas no ciclo da Hiperbórea. Tem outros, tem Poseidones, tem um monte de ciclos. E tem um ciclo que ele é baseado numa pseudo-idade média. Na verdade, não é bem uma pseudo-idade média, é numa idade média, numa região da França que é fictícia. Esse ciclo chama-se, muita gente fala Averroine, né? Mas a pronúncia correta é Averroine. Mas é o ciclo, vocês vão ver aqui a figura do livro que tem vários contos do ciclo de Averroine. Um dos quais, um dos mais conhecidos, é justamente O Colosso de Ilorgn. Como eu já tinha avisado, me deu um trabalhinho, porque só muito recentemente, um ano retrasado, se não me engano, ou 20 ou 21, 20, por aí, ou agora, é que foi publicado pela primeira vez pela Dark Tower um livro com obras do Clark Ashton Smith. Antes disso, só em inglês. E o que aconteceu? Eu procurei na internet o texto do Colosso de Ilorgn para narrar em português já, né? Mas foi bem difícil. Eu até que encontrei dois, mas, putz, péssima tradução, horroroso, coisas
assombrosas, sabe o que fazem. Então eu tenho esse livro aqui já há muitos anos, dá para notar pelo estado do livro, né? Que eu tenho ele há vários anos. Esse livro aí, o primeiro conto é justamente o Colosso de Lorne. Esse livro eu comprei, isso tem, bote aí uns 50 anos atrás. E tem histórias muito boas, como se, de novo, Rivais de Frankenstein. Ou seja, são histórias sobre criação de vida artificial, tipo Frankenstein da Mary Shelley. Essa do Por Meios Variados, né? O Colosso de Lorne é sobre isso que trata, da criação de vida artificial, mas é bem diferente, não tem nenhuma semelhança com, a não ser esse aspecto, não tem nenhuma semelhança com Frankenstein. É uma história, então, como eu digo, ambientada lá nesse mundo ficcional de uma França, centro-sul da França, né, que o Clark Ashton chamou de Auvergne. Há muita discussão sobre de onde vem o nome, possivelmente na mesma região centro-sul da França tem lá Auvergne. Então, como é um nome parecido, talvez ele tenha se inspirado nesse nome. Aí tem cidade, é uma espécie de reino medieval, feudal, século XIII, justamente onde se passa a história do Colosso de Lorne. Tem várias outras histórias, mas muito interessantes. Para quem gosta de medievalismo, de feitiçaria, de necromancia, é sobre isso tudo que trata toda e qualquer história do ciclo Auvergne. E esse também, né? Então, como eu disse, ele resultado, foi a escolha de vocês mesmo, ganhou então esse conto, né? Os demais que não ganharam vão acabar sendo narrados, continuam na minha lista de pedidos, né? Então não se preocupem. No fundo, essa história aí, nem tanto no fundo, é no raso já. É uma história é uma luta entre feiticeiros. O feiticeiro maligno lá na Terra e um ex-pupilo dele, o Gaspar de Nor, que é o herói da história, né? Então, no fundo, é uma luta entre os dois magos. É disso que se trata, né? E vocês vão ver logo a partir de lá, pela metade da história, já dá para notar o que tem de parecido, o que tem de similar. Parecido não tem nada. Tem de homólogo à história do Frankenstein, né? Mas não é no Frankenstein é uma história basicamente de ficção científica. Esse caso é uma história totalmente de horror, de fantasia, de bruxaria e necromancia. É disso que se trata, né? Então, é o que nós temos para hoje, quarta-feira, Interlúdio de Terror, 13 de dezembro, é O Colosso de Lorne, do grande Clark Ashton Smith, esse grande amigo do Lovecraft, e que nós, mais detalhes sobre a vida dele, vocês deem uma olhadinha, aproveita para ouvir A Vinda do Verme Branco, está aqui no card, né? E é isso aí. Final de semana que vem vamos avançar na carreira do Lovecraft, mais um conto. Eu vou até inclusive fazer uma postagem dupla do Lovecraft no sábado que vem, né? Dia 16, né? É isso. 16 de dezembro. Exatamente. Eu vou postar as duas próximas obras, né? O Clérigo Maligno, The Evil Clergyman, e A Coisa no Limiar, The Thing on the Doorstep. Acontece, por que eu vou listar as duas juntas? As duas são de 33, mas não é por isso. É que o Clérigo Maligno, ele é na realidade o trecho de uma carta do Lovecraft, não é exatamente um texto, um conto. E A Coisa no Limiar, esse sim é um conto, então não teria muito sentido eu postar só o Clérigo Maligno. Então eu vou postar ele como um aperitivo e logo em seguida o conto A Coisa no Limiar, The Thing on the Doorstep, ambas histórias de 1933. E aí vai ficar faltando bem pouca coisa para a gente terminar.
vão ter mais 3 contos dele, um conto inacabado, uma novela e um conto grandinho, que na realidade a gente até já postou, que é a última obra da carreira dele, né? A gente já postou isso antes. Então vamos ter mais 3 fins de semana para encerrar a carreira do Lovecraft. Aí depois nós vamos discutir um pouco aqui no canal quais serão os desdobramentos, o que vai acontecer em seguida, né? Eu tenho cá minhas ideias. Mas por enquanto é isso aí. Hoje, interlúdio de terror com o Clark Ashton. Na quarta que vem, aí vai depender do resultado da enquete. Continua valendo a enquete até o domingo agora, dia 17, porque é quando eu vou provavelmente gravar o próximo conto. Ele está, portanto, em aberto ainda, porque está lá na segunda enquete. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí. Então, obrigado ao apoio de vocês. Saudações, fiquem bem, divirtam-se aqui com o Colosso de Lorne, Clark Ashton Smith, 1934. Saudações, abração. Até sábado com Lovecraft. O Colosso de Lorne, Clark Ashton Smith, 1934. Parte 1. A fuga do necromante. O 3 vezes infame Nater, alquimista, astrólogo e necromante, com seus 10 alunos dados pelo diabo, partiu muito repentinamente e em circunstâncias de estrito sigilo da cidade de Viona. Era amplamente considerado entre as pessoas daquela região que sua partida havia sido motivada por um medo salutar de parafusos e feixes de lenha eclesiásticas. Outros bruxos, menos notórios que ele, já haviam ido para a fogueira durante um ano de zelo inquisitório em comum, e era sabido que Nater havia incorrido na reprovação da igreja. Poucos, portanto, consideraram o motivo de sua partida um mistério, mas os meios de trânsito que ele empregou, bem como o destino do feiticeiro e dos seus alunos, foram considerados mais do que problemáticos. Milhares de rumores obscuros e supersticiosos circulavam, e os transeuntes faziam o sinal da cruz quando se aproximavam da casa alta e sombria que Nater construíra numa proximidade blasfema da grande catedral e enchera com móveis de luxo e estranhezas satânicas. 2 ousados ladrões que entraram na mansão quando o fato de sua deserção ficou bem estabelecido, relataram que muitos desses móveis, bem como os livros e outros apetrechos de Nater, aparentemente haviam partido com seu proprietário, sem dúvida para o mesmo destino. Isto serviu para aumentar o mistério profano, pois era evidentemente impossível que Nater e seus 10 aprendizes, com várias carroças cheias de pertences domésticos, pudessem ter passado pelos portões da cidade, sempre vigiados, de qualquer maneira legítima, sem o conhecimento dos zeladores. Foi dito pela metade mais devota e religiosa que o arquidemônio, com uma legião de assistentes com asas de morcego, os havia levado embora à meia-noite sem lua. Havia clérigos e também burgueses respeitáveis, que professavam ter visto o voo de formas humanas sobre as estrelas borradas, juntamente com outros que não eram homens, e ter ouvido os gritos da tripulação destinada ao inferno, enquanto passava uma nuvem maligna sobre os telhados e muralhas da cidade. Outros acreditavam que os feiticeiros se tinham transportado de Viona por meio de suas próprias artes diabólicas, e se tinham retirado para algum lugar pouco frequentado, onde Nater, que há muito estava com a saúde debilitada, poderia esperar morrer na paz e na serenidade que poderiam ser desfrutadas por alguém que ficou entre as chamas do alto da fé e as de Abaddon. Pensava-se que ele havia recentemente elaborado seu próprio horóscopo, pela primeira vez em seus 50 e poucos anos, e lera nele uma conjunção iminente de planetas desastrosos, significando morte prematura. Outros ainda, entre os quais estavam certos astrólogos e encantadores rivais, disseram que Nater havia se retirado da vista do público apenas para poder comungar, sem interrupção, com vários demônios coadjuvantes,
e assim poderia tecer, sem ser molestado, os feitiços negros de uma malícia suprema e licantrópica. Esses feitiços, sugeriram eles, no devido tempo atingiriam Viona e talvez toda a região de Auvergne, e sem dúvida tomaria a forma de uma terrível pestilência, ou de uma invultuação em massa, ou de uma incursão de súcubos e íncubos em todo o reino. Em meio à agitação de rumores estranhos, muitas histórias meio esquecidas foram relembradas e novas lendas foram criadas da noite para o dia. Muito se falou sobre a obscura natividade de Nater e suas duvidosas andanças antes de ele se estabelecer, 6 anos antes, em Viona. As pessoas diziam que ele era gerado por um demônio, como o lendário Merlin. Seu pai era nada menos que Alastor, o demônio da vingança, e sua mãe uma feiticeira anã e deformada. Do primeiro, ele herdou sua maldade e malignidade. Desta última, seu físico atarracado e franzino. Ele havia viajado por terras orientais e aprendido com mestres egípcios ou sarracenos a arte profana da necromancia, em cuja prática era incomparável. Havia rumores sombrios sobre o uso que ele fizera de cadáveres há muito tempo mortos, de ossos descarnados, e sobre o serviço que arrancara de homens enterrados, que só o anjo da desgraça poderia legalmente levantar. Ele nunca foi popular, embora muitos tenham procurado seus conselhos e assistência para promover seus próprios assuntos mais ou menos duvidosos. Certa vez, no 3º ano após sua chegada a Viona, ele foi apedrejado em público por causa de suas necromancias e ficou permanentemente aleijado por uma pedra bem direcionada. Pensava-se que esse ferimento ele nunca perdoara, e dizia-se que ele retribuía o antagonismo do clero com o ódio infernal de um anticristo. Além dos males e abusos mágicos dos quais era comumente suspeito, ele há muito era visto como um corruptor da juventude. Apesar de sua estatura diminuta, de sua deformidade e feiura, ele possuía um poder notável, uma persuasão hipnótica, e seus alunos, a quem se dizia ter mergulhado em iniquidades insondáveis e macabras, eram jovens das mais brilhantes promessas. No geral, seu desaparecimento foi considerado uma libertação bastante providencial. Entre o povo da cidade havia um homem que não participava das fofocas sombrias e das especulações sinistras. Este homem era Gaspard du Nord, ele próprio um estudante das ciências proscritas, que durante um ano fora contado entre os alunos de Nater, mas que decidira retirar-se discretamente da casa do mestre, depois de aprender as enormidades que acompanhariam a sua iniciação posterior. Ele, no entanto, levou consigo muito conhecimento raro e peculiar, juntamente com uma certa compreensão dos poderes funestos e dos motivos obscuros do necromante. Por causa desse conhecimento e perspicácia, Gaspar preferiu ficar em silêncio quando soube da partida de Nater. Além disso, ele não achou bom reviver a memória do seu passado de pupilo. Sozinho com seus livros, num sótão escassamente mobiliado, ele franziu a testa diante de um pequeno espelho oblongo, emoldurado por um arabesco de víboras douradas que outrora fora propriedade de Nater. Não foi o reflexo do seu rosto bonito e jovem, embora sutilmente enrugado, que o fez franzir a testa. Na verdade, o espelho era de um tipo diferente daquele que reflete as feições de quem olha. Nas suas profundezas, durante alguns instantes, ele contemplou uma cena estranha e de aspecto sinistro, cujos participantes lhe eram conhecidos, mas cuja localização não conseguia reconhecer nem orientar. Antes que pudesse estudá-lo de perto, o espelho ficou nublado como se pela ascensão de fumaça alquímica, e ele não viu mais nada. Essa turvação, refletiu ele, só poderia significar uma coisa. Nater sabia que estava sendo observado e lançou um contrafeitiço que inutilizou o espelho clarividente. Foi a constatação desse fato, juntamente com o breve e sinistro vislumbre das atividades atuais de Nater, que perturbou Gaspar e fez com que um horror arrepiante crescesse lentamente em sua mente. Um horror que ainda não havia encontrado uma forma palpável ou um nome. Parte 2.
a reunião dos mortos. A partida de Nater e seus alunos ocorreu no final da primavera de 1281, durante a escuridão interlunar. Depois, uma lua nova surgiu acima dos campos floridos e dos bosques de folhas brilhantes e minguou em uma prata fantasmagórica. Com o seu declínio, as pessoas começaram a falar de outros mágicos e mistérios mais recentes. Então, nas noites desertas de lua do início do verão, ocorreu uma série de desaparecimentos muito mais antinaturais e inexplicáveis do que o do feiticeiro anão e maligno. Foi descoberto um dia por coveiros que tinham começado cedo a trabalhar num cemitério fora dos muros de Viona, que nada menos que 6 sepulturas recentemente ocupadas tinham sido abertas e os corpos, que eram de cidadãos respeitáveis, removidos. Examinando mais de perto, ficou evidente que essa remoção não havia sido efetuada por ladrões. Os caixões que estavam inclinados ou salientes do molde davam toda a aparência de terem sido quebrados por dentro, como se pelo uso de força extra-humana, e a própria terra fresca fora revirada, como se os homens mortos, em alguma ressurreição terrível e prematura, tivessem realmente escavado o caminho para a superfície. Os cadáveres haviam desaparecido completamente, como se o inferno os tivesse engolido. E, tanto quanto pudemos saber, não houve testemunhas oculares do seu destino. Naqueles tempos dominados pelo diabo, apenas uma explicação para o acontecimento parecia crível. Os demônios tinham entrado nas sepulturas e tomado posse corporal dos mortos, obrigando-os a levantar-se e a sair. Para a consternação e horror de todo Averroan, o estranho desaparecimento foi seguido com espantosa rapidez por muitos outros do mesmo tipo. Parecia que uma convocação oculta e irresistível havia sido lançada sobre os mortos. Todas as noites, durante 2 semanas, os cemitérios de Viona e também os de outras cidades, aldeias e vilarejos cediam uma horrenda cota dos seus arrendatários. Dos túmulos aparafusados de bronze, dos cemitérios comuns, das trincheiras rasas e não consagradas, das abóbadas com tampas de mármore das igrejas e catedrais, o estranho êxodo continuou sem cessar. Pior do que isso, se possível, havia cadáveres recém-cimentados que saltavam de seus esquifes ou catafalcos e, desconsiderando os observadores horrorizados, corriam noite adentro com grandes saltos de frenesi automático, para nunca mais serem vistos por aqueles que os lamentavam. Em todos os casos, os corpos desaparecidos eram de jovens robustos que morreram recentemente e que encontraram a morte através de violência ou acidente, em vez de uma doença devastadora. Alguns eram criminosos que pagaram a pena pelos seus crimes. Outros eram soldados ou policiais, mortos no cumprimento de seu dever. Cavaleiros que morreram em torneio ou combate pessoal foram contados entre eles. E muitas foram vítimas dos bandos de ladrões que infestavam Averroan naquela época. Havia monges, mercadores, nobres, alabardeiros, pajens, padres, mas nenhum, em qualquer caso, que tivesse passado do auge da vida. Os velhos e enfermos, ao que parecia, estavam a salvo dos demônios ressuscitadores. A situação foi encarada pelos mais supersticiosos como um verdadeiro presságio do fim do mundo. Satanás estava em guerra com seus companheiros e carregava os corpos dos santos mortos para o cativeiro infernal. A consternação aumentou 100 vezes quando se tornou claro que mesmo a aspersão mais liberal de água benta, a realização dos mais terríveis e convincentes exorcismos, falharam completamente em dar proteção contra esse arrebatamento diabólico. A Igreja considerou-se impotente para enfrentar o estranho mal, e as forças da lei secular nada puderam fazer para acusar ou punir a agência intangível. Devido ao medo universal que prevaleceu, nenhum esforço foi feito para seguir os cadáveres desaparecidos. Histórias horríveis, no entanto, foram contadas por viajantes tardios que encontraram alguns desses seres, caminhando sozinhos ou em companhia ao longo das estradas de Averroan. Eles davam a impressão de serem surdos, mudos, totalmente insensíveis e de correrem com horrível velocidade e segurança em direção a um objetivo remoto e predestinado. A direção geral da sua fuga, ao que parecia, era para leste, mas só com o fim do êxodo, que contava com várias centenas de pessoas, é que alguém começou a suspeitar do verdadeiro destino dos mortos.
Segundo rumores, esse destino era o castelo em ruínas de Ilorn, além da floresta assombrada por lobisomens nas colinas remotas e semi-montanhosas de Averroine. Ilorn, uma grande e escarpada pilha que havia sido construída por uma linhagem de barões malvados e saqueadores, agora extintos, era um lugar que até mesmo os pastores de cabras preferiam evitar. Dizia-se que os espectros coléricos de seus sangrentos senhores se moviam turbulentamente em seus salões em ruínas, e seus castelões eram os mortos-vivos. Ninguém se importava em morar à sombra de suas paredes fundadas em penhascos, e a morada mais próxima de homens vivos era um pequeno mosteiro cisterciense a mais de 1,5 km de distância, na encosta oposta do vale. Os monges desta austera irmandade mantinham pouco comércio com o mundo além das colinas, e poucos foram os visitantes que buscaram admissão em seus portais elevados. Mas durante aquele verão terrível, após o desaparecimento dos mortos, uma história estranha e inquietante se espalhou pelo mosteiro por toda a Averroine. A partir do final da primavera, os monges cistercienses foram obrigados a tomar conhecimento de diversos fenômenos estranhos nas antigas e há muito abandonadas ruínas de Ilorn, que eram visíveis das suas janelas. Um misterioso azul e carmesim que estremecia por trás das canhoneiras quebradas e cobertas de ervas daninhas ou se erguia em direção às estrelas acima das ameias irregulares. Ruídos horrendos saíam das ruínas durante a noite, junto com as chamas, e os monges ouviram um clangor de bigornas e martelos infernais, um tilintar de armaduras e massas gigantescas, e consideraram que Ilorn havia se tornado um local de reunião de demônios. Odores mefíticos, como enxofre e carne queimada, flutuavam pelo vale. E mesmo durante o dia, quando os ruídos eram silenciosos e as luzes já não brilhavam, uma fina névoa de vapor azul infernal pairava sobre as ameias. Era evidente, pensaram os monges, que o lugar fora ocupado por seres subterrâneos, pois ninguém foi visto aproximando-se dele pelas encostas e penhascos abertos e nus. Observando estes sinais da atividade do arqui-inimigo na sua vizinhança, eles persignaram-se com novo fervor e frequência, e recitaram os seus páteras e aves mais interminavelmente do que antes. Seu trabalho e austeridades também redobraram. Caso contrário, como o antigo castelo era um local abandonado pelos homens, eles não deram atenção à suposta ocupação, considerando que seria bom cuidar dos seus próprios assuntos, a menos que em caso de hostilidade satânica aberta. Eles mantiveram uma vigilância cuidadosa, mas durante várias semanas não viram ninguém que realmente tivesse entrado em Ilorn ou saído de lá, exceto pelas luzes e ruídos noturnos, e pelo vapor flutuante durante o dia, não havia nenhuma prova de ocupação humana ou diabólica. Então, uma manhã, no vale abaixo dos jardins do mosteiro, 2 irmãos, capinando ervas daninhas num canteiro de cenouras, observaram a passagem de um singular comboio de pessoas que vinha da direção da grande floresta de Averroine e seguia subindo a encosta íngreme e caótica em direção a Ilorn. Essas pessoas, afirmaram os monges, caminhavam com grande pressa, com passos rígidos, mas voadores, e todos tinham feições estranhamente pálidas e vestiam roupas de sepultura. As mortalhas de alguns estavam rasgadas e esfarrapadas, e todos estavam empoeirados com a viagem ou sujos com o mofo do enterro. As pessoas eram uma dúzia ou mais, e atrás deles, de vez em quando, vinham vários retardatários, vestidos como os demais. Com agilidade e velocidade maravilhosa, subiram a colina e desapareceram finalmente entre as muralhas rebaixadas de Ilorn. Nessa época, nenhum boato sobre os túmulos e esquifes destruídos havia chegado aos cistercienses. A história lhes foi contada mais tarde, depois de terem visto em muitas manhãs sucessivas a passagem de pequenos ou grandes grupos de mortos em direção ao castelo tomado pelo diabo. Centenas desses seres, juravam, haviam passado por baixo do mosteiro, e sem dúvida muitos outros passaram despercebidos no escuro. Ninguém, entretanto, foi visto saindo de Ilorn,
que os engoliu como o poço que não voltou a vomitá-los. Embora tremendamente assustados e profundamente escandalizados, os irmãos ainda acharam bom abster-se de agir. Alguns, os mais resistentes, irritados com todos estes sinais flagrantes do mal, desejaram visitar as ruínas com água benta e ergueram crucifixos. Mas o seu abade, na sua sabedoria, ordenou-lhes que esperassem. Enquanto isso, as chamas noturnas ficavam mais brilhantes e os ruídos mais altos. Além disso, durante essa espera, enquanto orações incessantes subiam do pequeno mosteiro, aconteceu uma coisa terrível. Um dos irmãos, um sujeito corpulento chamado Teófilo, violando a rigorosa disciplina, fazia visitas excessivamente frequentes aos tonéis de vinho. Sem dúvida, ele tentou afogar seu horror piedoso diante desses acontecimentos desagradáveis. De qualquer forma, depois de suas refeições, ele teve o azar de vagar pelos precipícios e quebrar o pescoço. Lamentando sua morte e abandono, os irmãos colocaram Teófilo na capela e entoaram missas por sua alma. Essas missas, nas horas escuras que antecederam o amanhecer, foram interrompidas pela ressurreição prematura do monge morto, que, com a cabeça pendendo horrivelmente sobre o pescoço quebrado, saiu correndo da capela como se estivesse dominado por um demônio e desceu a colina em direção às chamas demoníacas e clamores de Elog. Parte 3. O testemunho dos monges. Após a ocorrência acima relatada, 2 dos irmãos que anteriormente desejavam visitar o castelo assombrado novamente solicitaram essa permissão ao abade, dizendo que Deus certamente os ajudaria a vingar o sequestro do corpo de Teófilo, bem como a captura de muitos outros de solo consagrado. Maravilhando-se com a coragem desses vigorosos monges, que se propunham a barbar o arqui-inimigo em seu covil, o abade permitiu que eles saíssem, munidos de aspergilos e frascos de água benta, e carregando grandes cruzes de carpa, como as que teriam servido para massas com as quais destruíram um cavaleiro com armadura. Os monges, cujos nomes eram Bernard e Stéphane, subiram corajosamente no meio da manhã para atacar a fortaleza do mal. Foi uma subida árdua, entre pedras salientes e ao longo de escarpas escorregadias, mas ambos eram robustos e ágeis, e além disso, bem acostumados a esse tipo de escalada. Como o dia estava quente e abafado, suas vestes brancas logo ficaram manchadas de suor, mas parando apenas para uma breve oração, eles prosseguiram, e na boa estação aproximaram-se do castelo, em cujas muralhas cinzentas e desgastadas pelo tempo ainda não conseguiam ver qualquer tipo de ocupação ou atividade. O fosso profundo que outrora rodeava o local estava agora seco e parcialmente preenchido por terra em ruínas e detritos nas paredes. A ponte levadiça estava apodrecida, mas os blocos da barbacã, desabando no fosso, formaram uma espécie de ponte áspera que era possível atravessar. Não sem receio, erguendo os crucifixos como os guerreiros erguem as armas na escalada de uma fortaleza armada, os irmãos escalaram as ruínas da Barbacã até o pátio. Também esta, tal como as ameias, estava aparentemente deserta. Urtigas crescidas, ervas daninhas e árvores novas estavam enraizadas entre as pedras do pavimento. A alta e maciça torre de menagem, a capela e a parte da estrutura acastelada que contém o grande salão preservaram os seus contornos principais após séculos de dilapidação. À esquerda do amplo pátio, uma porta abria-se como a entrada de uma caverna escura na massa rochosa do edifício do salão. E dessa porta saía um vapor fino e azulado, contorcendo-se em espirais fantasmagóricas em direção ao céu sem nuvens. Aproximando-se da porta, os irmãos contemplaram o brilho de fogos vermelhos lá dentro, como os olhos de dragões piscando em meio à escuridão infernal. Eles tinham certeza de que o lugar era um posto avançado do Erebus, uma antecâmara do poço, mas, mesmo assim, eles entraram bravamente, cantando exorcismos em voz alta e brandindo suas poderosas cruzes de carpa.
Passando pela porta cavernosa, eles podiam ver apenas indistintamente na escuridão, ficando um tanto cegos pela luz do sol de verão que lhes restava. Então, com o clareamento gradual de sua visão, uma cena monstruosa foi delineada diante deles, com detalhes cada vez maiores de horror e grotesco. Alguns detalhes eram obscuros e misteriosamente aterrorizantes. Outros, muito simples, foram marcados como se fossem um fogo infernal repentino e inapagável nas mentes dos monges. Eles estavam na soleira de uma câmara colossal, que parecia ter sido feita pela demolição dos andares superiores e das divisórias internas adjacentes ao salão do castelo, ela própria uma sala de enorme extensão. A câmara parecia recuar através de sombras intermináveis, iluminada pela luz solar que incidia através das fendas da ruína. Luz solar que era impotente para dissipar a escuridão e o mistério infernais. Os monges afirmaram mais tarde que viram muitas pessoas movendo-se pelo local, juntamente com diversos demônios, alguns dos quais eram sombrios e gigantescos, e outros mal se distinguiam dos homens. Essas pessoas, assim como seus familiares, estavam ocupadas cuidando de fornalhas reverberatórias e de imensos recipientes em forma de pera e de cabaça, como os usados na alquimia. Alguns também se curvavam sobre grandes caldeirões fumegantes, como feiticeiros, ocupados em preparar drogas terríveis. Contra a parede oposta havia duas enormes cubas, construídas em pedra e argamassa, cujas laterais circulares se erguiam mais alto que a cabeça de um homem, de modo que Bernard e Stéphane não conseguiram determinar o seu conteúdo. Uma das cubas emitia um brilho esbranquiçado, o outro uma luminosidade avermelhada. Perto dos tonéis e um pouco entre eles havia uma espécie de sofá ou cama baixa, feita de tecidos luxuosos e de figuras estranhas, como os sarracenos as fazem. Nisto os monges discerniram um ser anão, pálido e enrugado, com olhos de chamas frias que brilhavam como berilos malignos no crepúsculo. O anão, que tinha todo o ar de um débil moribundo, supervisionava o trabalho dos homens e de seus familiares. Os olhos atordoados dos irmãos começaram a compreender outros detalhes. Viram que vários cadáveres, entre os quais reconheceram os de Teófilo, jaziam no andar do meio, junto com uma pilha de ossos humanos que haviam sido despedaçados nas juntas e grandes pedaços de carne empilhados como esculturas de açougueiros. Um dos homens estava levantando os ossos e jogando-os num caldeirão sob o qual brilhava um fogo cor de rubi, e outro estava jogando os pedaços de carne em uma banheira, cheia de algum líquido incolor que emitia um silvo maligno como o de 1000 serpentes. Outros haviam arrancado a mortalha de um dos cadáveres e começavam a atacá-lo com facas compridas. Outros ainda subiam lances rudes de escadas de pedra ao longo das paredes dos imensos tonéis, carregando recipientes cheios de matéria semiliquescente que esvaziavam nas bordas altas. Horrorizados com essa visão da torpeza humana e satânica e sentindo uma indignação mais do que justificada, os monges retornaram seus cânticos de exorcismos sonoros e avançaram. Sua entrada, ao que parece, não foi percebida pela horrenda tripulação de feiticeiros e demônios. Bernard e Stéphane, cheios de ardor de ira piedosa, estavam prestes a se atirar sobre os açougueiros que haviam começado a atacar o cadáver. Reconheceram este cadáver como sendo o de um notório bandido, chamado Jacques Le Loup-Garou, que havia sido morto poucos dias antes em combate com os oficiais do Estado. Le Loup-Garou, conhecido por sua força, astúcia e ferocidade, há muito aterrorizava as florestas e estradas de Auvergne. Seu grande corpo havia sido meio eviscerado pelas espadas da polícia, e sua barba estava dura e roxa, com o sangue seco de um ferimento horrível que lhe abrira o rosto da têmpora à boca. Ele morreu sem ser perdoado, mas mesmo assim os monges não estavam dispostos a ver seu cadáver indefeso ser submetido a algum uso profano, além da compreensão dos cristãos. O anão pálido e de aparência maligna já havia percebido os irmãos. Eles o ouviram gritar em um tom estridente e imperatório que se elevava acima do silvo sinistro dos caldeirões
e do murmúrio rouco de homens e demônios. Eles não conheciam suas palavras, que eram de alguma língua estranha e soavam como um encantamento. Instantaneamente, como que em resposta a uma ordem, 2 dos homens abandonaram a sua química profana e, levantando bacias de cobre cheias de um licor desconhecido e fétido, atiraram o conteúdo desses recipientes na cara de Bernard e Stéphane. Os irmãos ficaram cegos pelo fluido pungente, que picou sua carne como acontece com os dentes de muitas serpentes. E eles foram dominados pelos vapores nocivos, de modo que suas grandes cruzes caíram de suas mãos e ambos caíram inconscientes no chão do castelo. Recuperando imediatamente a visão e os outros sentidos, descobriram que suas mãos haviam sido amarradas com pesadas tiras de tripa, de modo que agora estavam indefesos e não podiam mais manejar seus crucifixos ou os aspersores de água benta que carregavam. Nessa condição ignominiosa, eles ouviram a voz do anão malvado, ordenando-lhes que se levantassem. Eles obedeceram, embora desajeitadamente e com dificuldade, sendo-lhes negada a ajuda de suas mãos. Bernard, que ainda estava doente com o vapor venenoso que inalou, caiu 2 vezes antes de conseguir ficar de pé, e seu desconforto foi recebido com uma gargalhada obscena e suja por parte dos feiticeiros reunidos. Agora de pé, os monges eram insultados pelo anão, que zombava deles e os insultava com blasfêmias terríveis, tais como só podiam ser proferidas por um servo de Satanás. Por fim, segundo o seu depoimento juramentado, disse-lhes: Retornem ao seu canil, filhotes de Azdabaoth, e levem com vocês esta mensagem. Aqueles que vierem aqui, tantos sairão como um só. Então, obedecendo a uma fórmula terrível dita pelo anão, 2 dos familiares, que tinham a forma de feras enormes e sombrias, aproximaram-se do corpo de Leloup-Garou e do irmão Teófilo. Um dos demônios imundos, como um vapor que se afunda num pântano, entrou nas narinas sangrentas de Leloup-Garou, desaparecendo centímetro por centímetro, até que sua cabeça bestial e chifruda foi retirada de vista. O outro, da mesma maneira, entrou pelas narinas do irmão Teófilo, cuja cabeça estava estranhamente apoiada no ombro, no pescoço quebrado. Então, quando os demônios completaram sua posse, os corpos, de uma forma horrível de se ver, foram erguidos do chão do castelo, um com entranhas desgrenhadas penduradas em suas feridas largas, o outro com uma cabeça que pendia para a frente, solta, sobre suas feridas. Depois, animados pelos seus demônios, os cadáveres pegaram nas cruzes de carpa que Stéphane e Bernard deixaram cair, e usando as cruzes como porretes, eles expulsaram os monges do castelo em fuga ignominiosa, em meio a um uivo alto e tempestuoso de risadas infernais do anão e sua tripulação necromântica. E o cadáver nu de Leloup-Garou e o cadáver vestido de Teófilo os seguiram até longe. Parte 4. O avanço de Gaspard du Nord. Sozinho em seu quarto no sótão, Gaspard du Nord, estudante de alquimia e feitiçaria e antigo aluno de Nather, procurou repetidamente, mas sempre em vão, consultar o espelho rodeado de víboras. O vidro permaneceu obscuro e turvo, como acontecia com a fumaça dos alambiques satânicos ou dos sinistros braseiros necromânticos. Abatido e cansado das longas noites de vigília, Gaspard sabia que Nather estava ainda mais vigilante do que ele. Lendo com ansiedade a configuração geral das estrelas, encontrou o prenúncio de um grande mal que se abateria sobre Averroine. Mas a natureza do mal não foi claramente demonstrada. Enquanto isso, ocorria a hedionda ressurreição e migração dos mortos. Todo Averroine estremeceu diante da multiforme enormidade. Como a noite eterna de uma praga de Memphium, o terror instalou-se por toda parte, e as pessoas falavam de cada nova atrocidade em sussurros abafados, sem ousar expressar em voz alta a história execrável. Para Gaspard, como para todos, chegaram os sussurros, e da mesma forma, depois que o horror aparentemente cessou no início do verão, surgiu a terrível história dos monges cistercienses.
Agora, finalmente, o observador, há muito perplexo, encontrou uma vaga ideia daquilo que procurava. O esconderijo do necromante fugitivo e de seus aprendizes, pelo menos, havia sido descoberto, e os mortos desaparecidos foram claramente rastreados até o seu local. Mas ainda assim, mesmo para o perspicaz Gaspar, permanecia um enigma não declarado. A natureza exata da mistura abominável, a feitiçaria infernal que na terra estava a inventar no seu remoto covil. Gaspar só tinha certeza de uma coisa. O anão moribundo e esplenético, sabendo que o tempo que lhe era concedido era curto e odiando o povo de Averheim com um rancor insondável, prepararia uma magia enorme e maléfica sem paralelo. Mesmo com seu conhecimento das inclinações de Noterre e sua consciência da quase inesgotável ciência arcana, das reservas profundas de magia possuídas pelo anão, ele só conseguia formar conjecturas vagas e terríveis sobre o mal incubado. Mas, com o passar do tempo, ele sentiu uma opressão cada vez mais profunda, o prenúncio de uma ameaça monstruosa rastejando da borda escura do mundo. Ele não conseguia se livrar da inquietação e finalmente resolveu, apesar dos perigos óbvios de tal excursão, fazer uma visita secreta a Ilorn. Gaspar, embora viesse de uma família abastada, estava naquela época em situação difícil, pois sua devoção a uma ciência um tanto duvidosa foi reprovada por seu pai. Sua única renda era uma pequena ninharia, fornecida secretamente aos jovens por sua mãe e irmã. Isso bastava para sua escassa alimentação, o aluguel de seu quarto e alguns livros, instrumentos e produtos químicos, mas não permitiria a compra de um cavalo ou mesmo de uma humilde mula para a viagem proposta de mais de 60 quilômetros. Destemido, ele partiu a pé, carregando apenas uma adaga e uma carteira de comida. Ele cronometrou suas andanças para chegar a Ilorn ao anoitecer, no nascer da lua cheia. Grande parte da sua viagem passou pela grande e baixa floresta, que se aproximava das próprias muralhas de Vionne, no lado oriental, e seguia num arco sombrio através de Averroine até a foz do Vale Rochoso abaixo de Ilorn. Depois de alguns quilômetros, ele emergiu do poderoso bosque de pinheiros, carvalhos e lariços, e daí em diante, no primeiro dia, seguimos o rio Izoal por uma planície aberta e bem povoada. Ele passou a noite quente de verão sob uma faia, nas proximidades de uma pequena aldeia, sem se importar em dormir nas florestas solitárias, onde ladrões e lobos e criaturas de reputação mais sinistra costumavam habitar. Na noite do segundo dia, depois de passar pela parte mais selvagem e antiga da floresta imemorial, chegou ao vale íngreme e pedregoso que levava ao seu destino. Este vale era a nascente do Izoal, que havia se reduzido a um mero riacho. No crepúsculo pardo, entre o pôr do sol e o nascer da lua, ele viu as luzes do mosteiro cisterciense. E do outro lado, nas escarpas empilhadas e ameaçadoras, a massa sombria e acinzentada da ruinosa fortaleza de Ilorn, com fogos pálidos e mágicos tremeluzindo atrás de suas altas canhoneiras. Além destes incêndios, não havia sinal de ocupação, e ele não ouviu em nenhum momento os ruídos sombrios relatados pelos monges. Gaspar esperou até que a lua redonda, amarela como o olho de algum imenso pássaro noturno, começasse a espreitar por cima do vale escuro. Então, com muito cuidado, já que a vizinhança lhe era estranha, ele começou a caminhar em direção ao castelo sombrio e taciturno. Mesmo para alguém habituado a esse tipo de escalada, o empreendimento teria oferecido bastante dificuldade e perigo à luz da lua. Várias vezes, encontrando-se no fundo de um penhasco íngreme, ele foi obrigado a refazer o progresso duramente conquistado. E muitas vezes ele era salvo de cair apenas por arbustos atrofiados e plantas que haviam criado raízes no solo mesquinho. Sem fôlego, com as vestes rasgadas e as mãos marcadas e sangrando, ele alcançou finalmente o ombro da altura escarpada, abaixo das muralhas. Aqui ele fez uma pausa para recuperar o fôlego e recuperar suas forças fracas.
Ele podia ver de sua posição o pálido reflexo de chamas ocultas que batiam para cima nas paredes internas da alta torre de menagem. Ele ouviu um zumbido baixo de ruídos confusos, cuja distância e direção eram igualmente desconcertantes. Às vezes pareciam flutuar para baixo das ameias negras, às vezes saíam das profundezas subterrâneas da colina. Além desse zumbido remoto e ambíguo, a noite estava encerrada numa quietude mortal. Os próprios ventos pareciam evitar a vizinhança do terrível castelo. Uma nuvem invisível e pegajosa de mal paralisante pairava sobre todas as coisas, e a lua pálida e inchada, a padroeira das bruxas e dos feiticeiros, destilou seu veneno verde acima das torres em ruínas, num silêncio mais antigo que o tempo. Gaspar sentiu o peso obscenamente agarrado de algo mais pesado do que a sua própria fadiga, quando retomou o seu progresso em direção a Barbacã. Teias invisíveis do mal que esperava e sempre se acumulava pareciam impedi-lo. O bater lento e barulhento de asas intangíveis pesava em seu rosto. Ele parecia respirar um vento forte vindo de abóbadas insondáveis e cavernas de corrupção. Uivos inaudíveis, zombeteiros ou ameaçadores amontoavam-se em seus ouvidos, e mãos sujas pareciam empurrá-lo para trás. Mas, inclinando a cabeça como se estivesse enfrentando um vendaval, ele continuou e subiu as ruínas da Barbacã até o pátio coberto de mato. O lugar estava deserto, ao que tudo indicava, e grande parte ainda estava nas sombras das muralhas e torres. Perto dali, na pilha preta com ameias prateadas, Gaspar viu a porta aberta e cavernosa descrita pelos monges. Estava iluminado por dentro por um brilho lúgubre, pálido e sinistro, como incêndios num pântano. O zumbido, agora audível como um murmúrio de vozes, veio da porta, e Gaspar pensou poder ver figuras escuras e fuliginosas movendo-se rapidamente no interior iluminado. Mantendo-se nas sombras mais distantes, ele esgueirou-se pelo pátio, fazendo uma espécie de circuito entre as ruínas. Ele não ousou aproximar-se da entrada aberta com medo de ser visto, embora até onde ele sabia o lugar estivesse desprotegido. Chegou à torre de menagem, em cuja parede superior a luz pálida tremeluzia obliquamente através de uma espécie de fenda no longo edifício adjacente. Esta abertura ficava a alguma distância do solo, e Gaspar viu que antigamente era a porta de uma varanda de pedra. Um lance de degraus quebrados subia ao longo da parede até o que restava, meio desmoronado, daquela varanda. E ocorreu ao jovem que ele poderia subir os degraus e espiar, sem ser observado, o interior de Elorn. Faltavam algumas escadas e todos estavam na sombra pesada. Gaspar encontrou o caminho precário até a sacada, parando uma vez, bastante alarmado, quando um fragmento da pedra desgastada, solto por seus passos, caiu com estrondo nas lajes do pátio abaixo. Aparentemente não foi ouvido pelos ocupantes do castelo, e depois de um tempo ele retomou a escalada. Cautelosamente ele se aproximou da abertura grande e irregular, através da qual a luz jorrava para cima. Agachando-se numa saliência estreita, que era tudo o que restava na varanda, ele contemplou um espetáculo espantoso e terrível, cujos detalhes eram tão desconcertantes que ele mal conseguiu compreender sua importância até depois de muitos minutos. Era evidente que a história contada pelos monges, tendo em conta o seu preconceito religioso, estava longe de ser extravagante. Quase todo o interior da pilha semi-arruinada foi demolido e desmontado para dar espaço às atividades de Nater. Esta demolição em si foi uma tarefa sobre-humana, para cuja execução o feiticeiro deve ter empregado uma legião de familiares, bem como os seus 10 alunos. A vasta câmara estava intermitentemente iluminada pelo brilho dos atanores e dos braseiros, e sobretudo pelo estranho brilho das enormes cubas de pedra. Mesmo de sua posição elevada, o observador não conseguia ver o conteúdo desses tonéis, mas uma luminosidade branca jorrava da borda de um deles e uma fosforescência cor de carne do outro. Gaspar tinha visto alguns experimentos e evocações de Nater
e estava bastante familiarizado com os acessórios das artes das trevas. Dentro de certos limites, ele não era melindroso, nem era provável que ele ficasse muito aterrorizado com as formas sombrias e grosseiras dos demônios que trabalhavam no fosso abaixo dele, lado a lado com as pupilas vestidas de preto do feiticeiro. Mas um horror frio tomou conta de seu coração quando ele viu a coisa incrível e enorme que ocupava o andar central. O colossal esqueleto humano de 30 metros de comprimento, estendendo-se por mais do que a extensão do antigo salão do castelo. O esqueleto cujo pé direito ossudo, o grupo de homens e demônios, ao que tudo indica, estava ocupado vestindo de carne humana. A estrutura prodigiosa e macabra, completa em todas as partes, com nervuras como arcos de alguma nave satânica, brilhava como se ainda estivesse aquecida pelos fogos de uma soldadura infernal. Parecia tremeluzir e arder com uma vida não natural, estremecer com uma inquietação maligna no brilho bruxuleante e na escuridão. Os grandes ossos dos dedos, curvados como garras no chão, pareciam prestes a se aproximar de alguma presa indefesa. Os enormes dentes exibiam um sorriso eterno de crueldade e malícia sardônicas. As órbitas ocas, profundas como poços tártaros, pareciam fervilhar com uma miríade de luzes zombeteiras, como os olhos de elementais nadando para cima em sombras obscenas. Gaspar ficou atordoado com a fantasmagoria chocante e estupenda que se abria diante dele como um inferno povoado. Depois disso, ele nunca mais teve certeza de certas coisas, e conseguia se lembrar muito pouco da maneira real como o trabalho dos homens e de seus assistentes estava sendo realizado. Criaturas obscuras e duvidosas, semelhantes a morcegos, pareciam esvoaçar de um lado para o outro entre um dos tonéis de pedra e o grupo que trabalhava como escultores, revestindo o pé ossudo com um plasma avermelhado que aplicavam e moldavam como argila. Gaspar pensou, mas não teve certeza mais tarde, que esse plasma, que brilhava como se fosse uma mistura de sangue e fogo, estava sendo trazido do tonel rosado em recipientes carregados pelas garras das sombrias criaturas voadoras. Nenhum deles, porém, se aproximou do outro tonel, cuja luz pálida foi momentaneamente enfraquecida, como se estivesse morrendo. Procurou a figura minúscula de Nater, que não conseguia distinguir na cena lotada. O necromante doente, se já não tivesse sucumbido à doença pouco conhecida que há muito o consumia como uma chama interior, estava sem dúvida escondido da vista pelo esqueleto colossal, e talvez estivesse dirigindo o trabalho dos homens e dos demônios de seu sofá. Encantado naquela saliência precária, o observador não conseguiu ouvir os pés furtivos, semelhantes aos de um gato, que subiam atrás dele as escadas em ruínas. Tarde demais ele ouviu o tilintar de um fragmento solto, próximo a seus calcanhares, e virando-se assustado, caiu no esquecimento sob o impacto de um golpe semelhante a um bastão, e nem sequer percebeu que a queda inicial de seu corpo em direção ao pátio havia sido detida pelos braços de seu agressor. Parte 5. O horror de Elorn. Gaspar, voltando de seu mergulho sombrio no vazio letiano, encontrou-se olhando nos olhos de Nater. Aqueles olhos de noite líquida e de ébano, nos quais nadavam os fogos frios e malignos das estrelas que haviam caído para a perdição irremediável. Por algum tempo, na confusão dos seus sentidos, ele não conseguiu ver nada além dos olhos, que pareciam tê-lo atraído para fora do desmaio como ímãs funestos. Aparentemente desencarnados, ou com um rosto vasto demais para o conhecimento humano, eles queimavam diante dele em uma escuridão caótica. Então, gradualmente, ele viu as outras características do feiticeiro e os detalhes de uma cena sinistra, e tomou consciência de sua própria situação. Tentando levar as mãos à cabeça dolorida, ele descobriu que elas estavam bem amarradas nos pulsos. Ele estava meio deitado, meio encostado em um objeto com superfícies duras e bordas que irritavam suas costas. Ele descobriu que esse objeto era uma espécie de fornalha alquímica, ou atanor,
parte de uma pilha de aparelhos fora de uso que ficava no chão do castelo. Cúpelos, aludelos, cucúrbitos, como enormes cabaças e globos, misturavam-se numa estranha confusão com os livros empilhados e fechados com ferro e os caldeirões e braseiros fuliginosos de uma ciência mais sombria. Nater, recostado entre almofadas sarracenas com arabescos de ouro taciturno e escarlate fulgurante, olhava-o de uma espécie de sofá improvisado, feito com fardos de tapetes e arrasos orientais, a cujo luxo as rudes paredes do castelo, manchadas de mofo e salpicadas de fungos mortos, ofereciam um papel grotesco. Luzes fracas e sombras malignas cintilavam pela cena, e Gaspar pôde ouvir um zumbido gutural de vozes atrás dele. Virando um pouco a cabeça, ele viu um dos tonéis de pedra, cuja luminosidade rosada era turva e manchada por asas de vampiro que iam e vinham. Bem-vindo, disse Nater após um intervalo em que o estudante começou a perceber o progresso fatal da doença nas feições dolorosas à sua frente. Então Gaspar de Nó veio ver seu antigo mestre. A voz áspera e imperatória, com volume demoníaco, emanava terrivelmente do corpo enrugado. Eu vim, disse Gaspar num eco lacônico. Diga-me, que trabalho demoníaco é esse em que o encontro envolvido? E o que você fez com os cadáveres que foram roubados por seus amaldiçoados familiares? O corpo frágil e moribundo de Nater, como se estivesse possuído por algum demônio sardônico, balançava de um lado para o outro no luxuoso sofá, numa longa e violenta rajada de risada, sem outra resposta. Se a sua aparência for um testemunho confiável, disse Gaspar quando o riso funesto cessou, você está mortalmente doente, e o tempo é curto para que você possa esperar espiar seus atos de maldade e fazer as pazes com Deus, se na verdade ainda é possível para você fazer esta paz. Que mistura asquerosa e monstruosa você está preparando para garantir a perdição final de sua alma? O anão foi novamente tomado por um espasmo de alegria diabólica. Não, meu bom Gaspar, disse ele finalmente. Eu fiz outro vínculo além daquele com o qual os covardes tentam comprar a boa vontade e o perdão do tirano celestial. O inferno pode me levar no final, se quiser, mas o inferno pagou e ainda pagará um amplo e bom preço. Devo morrer em breve, é verdade, pois minha condenação está escrita nas estrelas, mas na morte, pela graça de Satanás, viverei novamente e seguirei dotado com os poderosos poderes dos Anakim, para vingar-se do povo de Averwan, que há muito me odiava por minha sabedoria necromântica e me ridicularizava por minha estatura de anão. Que loucura é essa com que você sonha? Perguntou o jovem, horrorizado com o frenesi e a malignidade mais do que humanos, que pareciam dilatar o corpo encolhido de Nater e fluir de seus olhos com o brilho tártaro. Não é uma loucura, mas uma coisa verdadeira. Um milagre, talvez, como a própria vida é um milagre. Dos corpos frescos dos mortos, que de outra forma teriam apodrecido na imundície dos sepulcros, meus alunos e familiares estão fazendo para mim, sobre minha instrução, a forma gigante, cujo esqueleto você viu. Minha alma, na morte de seu corpo atual, passará para este cortiço colossal através da operação de certos feitiços de transmigração, nos quais meus fiéis assistentes também foram cuidadosamente instruídos. Se você tivesse permanecido comigo, Gaspar, e não tivesse recuado em sua ridícula, mesquinha piedade diante das maravilhas e profundezas que eu deveria ter revelado para você, seria agora seu privilégio participar da criação deste prodígio.
E se você tivesse vindo para Ilorn um pouco antes, em sua presunçosa intromissão, eu poderia ter feito certo uso de seus ossos e músculos robustos. O mesmo uso que fiz de outros jovens que morreram por acidente ou violência. Mas já é tarde demais para isso, já que a construção dos ossos está concluída e resta apenas revesti-los de carne humana. Meu bom Gaspar, não há absolutamente nada a ser feito com você, exceto colocá-lo em segurança, fora do caminho. Providencialmente para esse propósito, há uma masmorra abaixo do castelo. Um alojamento um tanto sombrio, sem dúvida, mas um que foi feito forte e profundo pelos sombrios senhores de Ilorn. Gaspar não conseguiu formular qualquer resposta a esse discurso sinistro e extraordinário. Procurando palavras em seu cérebro congelado de horror, ele se sentiu agarrado por trás pelas mãos de seres invisíveis que tinham vindo, sem dúvida, em resposta a algum gesto de Nater. Um gesto que o cativo não havia percebido. Ele foi vendado com um tecido pesado, mofado e bolorento como uma toalha funerária, e foi conduzido tropeçando no lixo de estranhos aparatos e descendo um lance sinuoso de escadas estreitas e ruinosas, de onde saía o hálito fétido de água estagnada, misturado com o almíscar oleoso de serpentes. Levantou-se para encontrá-lo. Ele parecia descer por uma distância que não admitia retorno. Lentamente, o fedor tornou-se mais forte, mais insuportável. As escadas terminaram. Uma porta bateu sombriamente nas dobradiças enferrujadas, e Gaspar foi empurrado para a frente num chão úmido e irregular que parecia ter sido desgastado por uma miríade de pés. Ele ouviu o ranger de uma pesada laje de pedra. Seus pulsos foram desarmados, o curativo foi removido de seus olhos, e ele viu, à luz das tochas bruxuleantes, um buraco redondo que se abria no chão, úmido a seus pés. Ao lado estava a laje levantada que formava sua tampa. Antes que pudesse se virar para ver os rostos de seus captores, para saber se eram homens ou demônios, ele foi agarrado rudemente e jogado no buraco aberto. Ele caiu na escuridão semelhante ao Erebus, pelo que parecia uma distância imensa antes de atingir o fundo. Deitado meio atordoado em uma piscina rasa e fétida, ele ouviu o baque fúnebre da pesada laje enquanto ela deslizava de volta ao lugar bem acima dele. Parte 6. As criptas de Ilorn. Gaspar foi reanimado depois de algum tempo pelo frio da água em que estava deitado. Suas roupas estavam meio encharcadas, e a poça mefítica e viscosa, como ele descobriu em seu primeiro movimento, estava a poucos centímetros de sua boca. Ele podia ouvir um gotejar constante e monótono em algum lugar da noite sem raios de sua masmorra. Ele ficou de pé cambaleando, descobrindo que seus ossos ainda estavam intactos, e começou uma exploração cautelosa. Gotas sujas caíram em seu cabelo e levantaram o rosto enquanto ele se movia. Seus pés escorregaram e chapinharam na água podre. Houve sibilos raivosos e veementes, e espirais serpentinas deslizaram friamente por seus tornozelos. Logo chegou a uma parede áspera de pedra e, seguindo-a com a ponta dos dedos, tentou determinar a extensão da masmorra. O lugar era mais ou menos circular, sem esquinas, e ele não conseguia ter uma ideia precisa do seu circuito. Em algum lugar de suas andanças, ele encontrou uma pilha de entulho que se erguia acima da água contra a parede. E aqui, por uma questão de relativa secura e conforto, ele se abrigou depois de desapropriar vários répteis indignados. Essas criaturas pareciam inofensivas e provavelmente pertenciam a alguma espécie de cobra d'água, mas ele estremeceu ao toque de suas escamas pegajosas. Sentado no monte de escombros, Gaspar reviu mentalmente os vários horrores de uma situação infinitamente sombria e desesperadora. Ele havia aprendido o segredo incrível e comovente de Ilorn, o projeto inimaginavelmente monstruoso e blasfemo de Nater,
Mas agora, enclausurado naquele buraco repugnante como num túmulo subterrâneo, nas profundezas da pilha assombrada pelo diabo, ele não conseguia sequer alertar o mundo sobre uma ameaça iminente. A bolsa de comida, agora mais de metade vazia, com a qual partira de Viona, ainda estava pendurada nas suas costas, e ele se assegurou, através de investigação, de que seus captores não se preocuparam em privá-lo de sua adaga. Mastigando um pedaço de pão amanhecido na escuridão e acariciando com a mão o cabo da preciosa arma, ele procurou alguma brecha no desespero que o cercava. Não tinha como medir as horas negras que passavam sobre ele com a lentidão de um rio entupido de lodo, rastejando em cego silêncio até um mar subterrâneo. O gotejar incessante de água, provavelmente das nascentes submersas das colinas que abasteciam o castelo apenas em anos anteriores, quebrava a quietude. Mas o som tornou-se com o tempo um tom equívoco e monótono, que sugeria à sua mente meio delirante a risada triste e perpétua de diabretes invisíveis. Por fim, por pura exaustão corporal, ele caiu numa câmara perturbada e cheia de pesadelos. Ele não sabia dizer se era noite ou meio-dia no mundo exterior quando acordou, pois a mesma escuridão estagnada, sem alívio de raio ou brilho, transbordava a masmorra. Tremendo, ele percebeu uma corrente de ar constante que soprava sobre ele, um ar úmido e nocivo, como o sopro de câmaras não ensolaradas que haviam despertado para uma vida e atividade enigmáticas durante seu sono. Ele não havia notado o rascunho até então, e seu cérebro entorpecido foi surpreendido por uma súbita esperança pela sugestão que isso transmitia. Obviamente havia alguma fenda ou canal subterrâneo por onde o ar entrava, e esta fenda poderia de alguma forma revelar-se um lugar de saída da masmorra. Levantando-se, ele avançou incerto na direção da corrente de ar. Ele tropeçou em algo que rachou e quebrou sob seus calcanhares, e por pouco se conteve para não cair de cara no lago viscoso e assombrado por serpentes. Antes que pudesse investigar a obstrução ou retomar seu tateamento cego, ele ouviu um ruído rascante e áspero acima, e um raio oscilante de luz amarela desceu pela boca aberta da masmorra. Deslumbrado, ele olhou para cima e viu o buraco redondo de 3 ou 4 metros acima, através do qual uma mão escura havia descido com uma tocha acesa. Uma pequena cesta, contendo um pão grosseiro e uma garrafa de vinho, estava sendo baixada na ponta de uma corda. Gaspar pegou o pão e o vinho e a cesta foi então retirada. Antes da retirada da tocha e da recolocação da laje, ele planejou fazer um rápido levantamento de sua masmorra. O lugar era aproximadamente circular, como ele havia imaginado, e talvez tivesse 5,5 metros de diâmetro. A coisa em que ele tropeçou foi um esqueleto humano, metade caído num monte de escombros e metade na água suja. Estava marrom e podre pelo tempo, e suas roupas haviam derretido há muito tempo em manchas de mofo líquido. As paredes estavam esburacadas e escorridas por séculos de limo, e a própria pedra, ao que parecia, estava apodrecendo lentamente até se decompor. No lado oposto ao fundo, viu a abertura que tinha, ele suspeitava, uma boca baixa, não muito maior que uma toca de raposa, por onde corria a água lenta. Seu coração afundou com a visão, pois, mesmo que a água fosse mais profunda do que parecia, o buraco era estreito demais para a passagem do corpo de um homem. Num estado de desesperança que era como uma verdadeira asfixia, ele encontrou o caminho de volta para a pilha de escombros quando a luz foi retirada. O pão e a garrafa de vinho ainda estavam em suas mãos. Mecanicamente, com uma fome surda e encharcada, ele mastigou e bebeu. Depois ele se sentiu mais forte, e o vinho azedo e comum serviu para aquecê-lo e talvez tenha ajudado a inspirá-lo com a ideia que ele concebeu naquele momento. Terminando a garrafa, ele atravessou a masmorra até o buraco baixo, parecido com uma toca. A corrente de ar que entrava havia se fortalecido, e ele tomou isso como um bom presságio. Puxando a adaga, ele começou a cutucar com a ponta a parede meio podre e em decomposição, num esforço para ampliar a abertura. Ele foi forçado a se ajoelhar em um lodo nocivo, e as serpentes aquáticas contorcidas, sibilando assustadoramente, rastejavam sobre suas pernas enquanto ele trabalhava. Evidentemente, o buraco era o meio de entrada e saída de e para a masmorra.
A pedra desmoronou rapidamente sob sua adaga, e Gaspar esqueceu o horror e a sua terrível situação na esperança de escapar. Ele não tinha como saber a espessura da parede, ou a natureza e extensão dos subterrâneos que estariam além, mas ele tinha certeza de que havia algum canal de conexão com o ar exterior. Durante horas ou dias, ao que parece, ele trabalhou com sua adaga, cavando as cegas na parede macia e removendo os detritos que espirravam na água ao seu lado. Depois de um tempo, deitado de bruços, ele entrou no buraco que havia alargado, e escavando como uma toupeira laboriosa, ele avançou centímetro por centímetro. Por fim, para seu prodigioso alívio, a ponta da adaga penetrou no espaço vazio. Ele rompeu com as mãos a fina casca de pedra obstrutiva que restava. Então, rastejando na escuridão, descobriu que conseguia ficar de pé sobre uma espécie de prateleira no chão. Endireitando os membros doloridos, ele avançou com muita cautela. Ele estava em uma abóbada ou túnel estreito, cujos lados ele podia tocar simultaneamente com as pontas dos dedos estendidos. O chão era inclinado para baixo, e a água se aprofundou, subindo até os joelhos e depois até a cintura. Provavelmente o local já havia sido usado como saída subterrânea do castelo, e o telhado, caindo, represou a água. Mais do que um pouco consternado, Gaspar começou a se perguntar se teria trocado a masmorra asquerosa e assombrada por esqueletos por algo ainda pior. A noite ao redor e diante dele ainda estava intocada por qualquer raio, e a corrente de ar, embora forte, estava carregada de umidade e mofo, como em criptas intermináveis. Tocando as laterais do túnel em intervalos enquanto mergulhava hesitantemente nas águas cada vez mais profundas, ele encontrou um ângulo agudo, abrindo espaço livre à sua direita. O espaço revelou-se a entrada de uma passagem que se cruzava, cujo fundo inundado era pelo menos nivelado e não se aprofundava na imundície estagnada. Explorando-o, ele tropeçou no início de um lance de degraus ascendentes. Montando-os através das águas rasas, ele logo se viu em pedra seca. As escadas estreitas, quebradas, irregulares, sem patamares, pareciam serpentear numa espiral eterna que se enrolava vagamente nas entranhas de Ilorb. Estavam próximos e sufocantes como um túmulo, e era evidente que não eram a fonte da corrente de ar que Gaspar começara a seguir. Para onde eles iriam, ele não sabia. Nem sabia dizer se eram as mesmas escadas pelas quais ele havia sido conduzido até sua masmorra. Mas ele subiu com firmeza, parando apenas em longos intervalos para recuperar o fôlego, da melhor maneira possível, no ar morto e carregado de mefites. Por fim, na escuridão sólida muito acima, ele começou a ouvir um som misterioso e abafado, um estrondo surdo, mas recorrente, como o de poderosos blocos e massas de pedras caindo. O som era indescritivelmente sinistro e sombrio, e parecia sacudir as paredes insondáveis ao redor de Gaspar, e vibrar com uma vibração sinistra nos passos que ele pisava. Ele subiu agora com cautela e alerta redobrados, parando de vez em quando para ouvir. O ruído recorrente de queda ficou mais alto, mais sinistro, como se estivesse imediatamente acima, e o ouvinte ficou agachado na escada escura por um tempo que poderia ter durado muitos minutos, sem ousar ir mais longe. Por fim, com uma rapidez desconcertante, o som cessou, deixando uma quietude tensa e assustadora. Com muitas conjecturas funestas, sem saber que nova enormidade encontraria, Gaspar aventurou-se a retomar a escalada. Mais uma vez, na quietude vazia e sólida, ele foi recebido por um som. O canto fraco e reverberante de vozes, como em alguma missa ou liturgia satânica, com cadências semelhantes a cantos fúnebres que se transformavam em hinos intoleravelmente elevados de triunfo maligno. Muito antes de poder reconhecer as palavras, ele estremeceu com a pulsação forte e maléfica do ritmo medido, cuja queda e ascensão pareciam de alguma forma corresponder aos batimentos cardíacos de algum demônio colossal. A escada girou pela 100ª vez em sua tortuosa espiral, e saindo daquela longa meia-noite, Gaspar pisou no brilho pálido que fluía em sua direção vindo de cima.
As vozes do coral o encontraram em uma explosão mais sonora de som infernal, e ele conhecia as palavras de um encantamento raro e potente, usado por feiticeiros para um propósito extremamente repulsivo e enormemente maléfico. Assustado ao subir os últimos degraus, ele sabia o que estava acontecendo entre as ruínas de Ilorg. Erguendo a cabeça cautelosamente acima do chão do castelo, viu que as escadas terminavam num canto distante da vasta sala, onde tinha contemplado a criação impensável de Nather. Toda a extensão do edifício desmantelado internamente estava diante dele, preenchida por um brilho estranho em que os raios da lua, ligeiramente gibosa, se misturavam com as chamas avermelhadas dos atanores moribundos e as línguas multicoloridas e enroladas que subiam dos braseiros necromânticos. Gaspar, por um instante, ficou intrigado com a luz da lua cheia entre as ruínas. Então ele viu que quase toda a parede interna do castelo, que dava para o pátio, havia sido removida. Foi a derrubada dos blocos prodigiosos, sem dúvida através de um trabalho extra-humano imposto pela feitiçaria, que ele ouviu durante sua subida das criptas subterrâneas. Seu sangue gelou, ele sentiu um verdadeiro horror ao perceber o propósito para o qual o muro havia sido demolido. Era evidente que um dia inteiro e parte de outra noite se passaram desde seu encarceramento, pois a lua cavalgava alto no céu de safira pálida. Banhados pelo seu brilho frio, os enormes tonéis já não emitiam a sua misteriosa e elétrica fosforescência. O sofá de tecido sarraceno no qual Gaspar contemplara o anão moribundo estava agora meio escondido da vista pela crescente fumaça dos braseiros e turíbulos, em meio aos quais os 10 alunos do feiticeiro, vestidos de zibelina e escarlate, realizavam seu hediondo e repugnante rito, com sua litania medida e maléfica. Temeroso como quem enfrenta uma aparição erguida do inferno inferior, Gaspar contemplou o colosso que jazia inerte como num sono ciclópico sobre as lajes do castelo. A coisa não era mais um esqueleto. Os membros eram arredondados em enormes teias salientes, como os membros dos gigantes bíblicos. Os flancos eram como uma muralha intransponível. Os deltoides do poderoso peito eram largos como uma plataforma. As mãos poderiam ter esmagado os corpos dos homens como pedras de moinho, mas o rosto do monstro estupendo, visto de perfil através da lua crescente, era o rosto do anão satânico. Nather, ampliado 100 vezes, mas o mesmo em sua loucura implacável e malevolência. O vasto seio parecia subir e descer, e durante uma pausa do ritual necromântico, Gaspar ouviu o som inconfundível de uma respiração poderosa. O olho de perfil estava fechado, mas a sua tampa parecia tremer como uma grande cortina, como se o monstro estivesse prestes a acordar. E a mão estendida, com dedos pálidos e azulados como uma fileira de cadáveres, contorcia-se inquietamente nas lajes do castelo. Um terror insuportável tomou conta do observador, mas mesmo este terror não conseguiu induzi-lo a retornar às fétidas criptas que havia deixado. Com infinita hesitação e temor, ele saiu furtivamente do canto, mantendo-se em uma zona de sombra de ébano que flanqueava a muralha do castelo. Enquanto caminhava, viu por um momento, através de dobras de vapor, o sofá onde a forma encolhida de Nather jazia, pálida e imóvel. Parecia que o anão estava morto ou havia caído no estupor anterior à morte. Então as vozes do coral, gritando seu terrível encantamento, elevaram-se mais alto em triunfo satânico. Os vapores formavam redemoinhos como uma nuvem infernal, enrolando-se em torno dos feiticeiros em volumes, em forma de píton, e escondendo novamente o sofá do Oriente e seu ocupante cadáver. Uma escravidão de um mal incomensurável oprimia o ar. Gaspar sentiu que a terrível transmigração, evocada e implorada com blasfêmias litúrgicas sempre crescentes, estava prestes a acontecer. Talvez já tivesse ocorrido. Ele pensou que o gigante que respirava se agitava como alguém que dorme levemente. Logo, o imponente e maciço corpo reclinado foi interposto entre Gaspar e os necromantes cantantes. Eles não o tinham visto,
e agora ele ousou correr rapidamente e alcançou o pátio sem ser perseguido e incontestado. Dali, sem olhar para trás, ele fugiu como uma criatura caçada pelo demônio pelas encostas íngremes e escavadas abaixo de Ilorg. Parte 7. A vinda do Colosso. Após a cessação do êxodo dos seres, um terror universal ainda prevalecia. Uma ampla sombra de apreensão infernal e fúnebre pairava estagnada sobre Averroan. Havia presságios estranhos e desastrosos no aspecto dos céus. Meteoros com barbas de fogo foram vistos caindo além das colinas orientais. Um cometa, no extremo sul, varreu as estrelas com seu seio luminoso por algumas noites e depois desapareceu, deixando entre os homens a profecia de fardo e pestilência por vir. Durante o dia o ar era oprimido e abafado, e os céus azuis eram aquecidos como se por fogos esbranquiçados. Nuvens de trovão, escuras e retraídas, balançavam suas lanças fulgurantes nos horizontes distantes, como um exército titânico sitiante. Uma pestilência como a que viria da execução de feitiços mágicos estava espalhada entre o gado. Todos esses sinais e prodígios eram um peso adicional sobre os espíritos oprimidos dos homens, que iam de um lado para o outro com medo diário dos preparativos e maquinações ocultas do inferno. Mas até a eclosão efetiva da ameaça incubada, não havia ninguém, exceto Gaspar de Nor, que tivesse conhecimento da sua verdadeira forma. E Gaspar, fugindo precipitadamente sob a lua minguante em direção a Vion, e temendo ouvir a qualquer momento os passos de um perseguidor colossal, achou mais do que inútil dar avisos nas cidades e aldeias que estavam em sua linha de visão, onde, de fato, mesmo se avisados, poderiam os homens esperar esconder-se da coisa terrível, gerada pelo inferno no cemitério violado, que caminharia como os Anakim para visitar com sua ira estrondosa um mundo pisoteado? Assim, durante toda aquela noite e durante todo o dia que se seguiu, Gaspar de Nor, com o lodo seco da masmorra sobre as suas vestes desfiadas, mergulhou como um louco através dos bosques imponentes que eram assombrados por ladrões e lobisomens. A lua, caindo para o oeste, tremeluzia em seus olhos entre os troncos sombrios e retorcidos, enquanto ele corria. E a aurora o alcançou com as penetrantes pontas de suas flechas pálidas. O meio-dia derramou sobre ele seu abafamento branco, como metal aquecido em uma fornalha sublimada em luz. E a sujeira coagulada que grudava em seus farrapos foi novamente transformada em lodo pelo seu próprio suor. Mas ainda assim ele seguiu seu caminho, atormentado pelo pesadelo, enquanto um plano vago e aparentemente sem esperança tomava forma em sua mente. Entretanto, vários monges da Irmandade Cisterciense, observando com sua vigilância habitual a parede cinzenta de Ilorg ao amanhecer, foram os primeiros, depois de Gaspar, a contemplar o horror monstruoso criado pelos necromantes. O relato deles pode ter sido um tanto tingido por um exagero piedoso, mas eles juravam que o gigante se ergueu abruptamente, ficando mais do que à altura da cintura acima das ruínas da Barbacã, em meio a um súbito salto de fogueiras de línguas compridas e um turbilhão de vapores agudos que irromperam de Malbolge. A cabeça do gigante estava no nível do topo da torre de homenagem, e seu braço direito, esticado, jazia como uma barra de nuvem tempestuosa atravessando o sol recém-nascido. Os monges caíram de joelhos, pensando que o próprio arqui-inimigo havia surgido, usando Ilorg como porta de entrada do abismo. Então, do outro lado do vale, de 1,5 km de largura, eles ouviram o som estrondoso das risadas demoníacas, e o gigante, subindo a Barbacã com um único passo, começou a descer a colina escarpada e acidentada. Quando ele se aproximou, saltando de encosta em encosta, suas feições eram manifestamente as de algum grande demônio animado com ira e malícia para com os filhos de Adão. Seu cabelo em mechas emaranhadas ondulava atrás dele como uma massa de pitons negras. Sua pele nua era lívida, pálida e cadavérica, como a pele dos mortos,
mas abaixo dele os estupendos golpes de um titã inchavam e ondulavam. Os olhos, arregalados e brilhantes, flamejavam como caldeirões sem tampa aquecidos pelo fogo do poço não sondado. O boato de sua vinda passou como um vendaval de terror pelo mosteiro. Muitos dos irmãos, considerando a descrição a melhor parte do fervor religioso, esconderam-se nas caves e nas criptas escavadas em pedra. Outros agacharam-se em suas celas, resmungando e gritando apelos incoerentes a todos os santos. Outros ainda, os mais corajosos, dirigiram-se em grupo para a capela e ajoelharam-se em oração solene diante do Cristo de madeira no grande crucifixo. Bernard e Stéphane, já um pouco recuperados da violenta surra, foram os únicos que ousaram observar o avanço do gigante. Seu horror aumentou inexprimivelmente quando começaram a reconhecer nas feições colossais uma semelhança ampliada com os traços daquele anão malvado que presidiu as atividades sombrias e profanas de Ilorn. E a risada do colosso ao descer o vale era como um eco carregado pela tempestade da maldita calcinação que se seguiu à sua fuga ignominiosa da fortaleza assombrada. Para Bernard e Stéphane, no entanto, parecia apenas que o anão, que era sem dúvida um verdadeiro demônio, tinha escolhido aparecer na sua forma natural. Parando no fundo do vale, o gigante ficou em frente ao mosteiro com os olhos cheios de chamas ao nível da janela de onde Bernard e Stéphane espiavam. Ele riu de novo, uma risada horrível como um estrondo subterrâneo, e então, curvando-se, pegou um punhado de pedras como se fossem seixos e começou a atirar no mosteiro. As pedras batiam contra as paredes como se tivessem sido atiradas por grandes catapultas ou manganelas de guerra, mas o robusto edifício resistiu, embora terrivelmente abalado. Então, com as duas mãos, o colosso arrancou uma imensa rocha que estava profundamente enraizada na encosta, e levantando esta pedra, ele a lançou contra as paredes teimosas. A tremenda massa rompeu todo um lado da capela. E aqueles que ali se reuniram foram encontrados mais tarde, esmagados em polpa sangrenta entre as lascas de seu Cristo esculpido. Depois disso, como se desdenhasse continuar a lutar com uma presa tão insignificante, o colosso deu as costas ao pequeno mosteiro e, como um Golias nascido do demônio, desceu rugindo o vale até Averroine. Ao partir, Bernard e Stéphane, ainda observando pela janela, viram algo que não haviam percebido até então. Uma enorme cesta feita de tábuas, suspensa por cordas entre os ombros do gigante. Na cesta, 10 homens, alunos e assistentes de Nater, eram carregados como bonecos ou marionetes numa mochila de mascate. Das subsequentes andanças e depredações do colosso, uma centena de lendas circulavam por Averroine há muito tempo. Contos de um horror sem precedentes, um diabolismo desenfreado sem paralelo em todas as histórias daquela terra infestada de demônios. Os pastores de cabras das colinas abaixo de Ilorn viram-no aproximar-se e fugiram com seus rebanhos de pés ágeis para os cumes mais altos. A estes ele prestou pouca atenção, apenas pisoteando-os como besouros quando não conseguiam escapar de seu caminho. Seguindo o riacho de onde nascia o rio Izuala, chegou à beira da grande floresta. E aqui, conta-se, ele arrancou um pinheiro antigo e imponente pela raiz, e arrancando os ramos poderosos com as mãos, transformou-o em um porrete que ele carregou daí em diante. Com esse porrete, mais pesado que um ariete, ele transformou em ruínas disformes um santuário à beira da estrada na floresta exterior. Uma aldeia caiu em seu caminho e ele atravessou-a, batendo nos telhados, derrubando as paredes e esmagando os habitantes sob seus pés. De um lado para o outro, em um frenesi louco de destruição, como um cíclope embriagado de morte, ele vagou durante todo aquele dia, até as bestas ferozes da floresta fugiram dele com medo. Os lobos, no meio da caça, abandonaram sua presa e retiraram-se, uivando tristemente de terror para suas tocas rochosas. Os negros e selvagens cães de caça dos barões da floresta não o encaravam e escondiam-se, choramingando nos seus canis. Os homens ouviram sua risada poderosa, seus gritos tempestuosos. Eles viram sua aproximação a uma distância de muitas léguas e fugiram ou se esconderam o melhor que puderam.
Os senhores dos castelos com fosso convocaram os seus homens de armas, ergueram as pontes levadiças e prepararam-se como se fossem o cerco de um exército. Os camponeses esconderam-se em cavernas, em porões, em velhos poços e até debaixo de montes de feno, na esperança de que ele passasse despercebido. As igrejas estavam abarrotadas de refugiados que procuravam a proteção da cruz, considerando que o próprio Satanás ou um de seus principais tenentes se tinha levantado para atormentar e devastar a terra. Numa voz de trovão, maldições loucas, obscenidades impensáveis e blasfêmias eram proferidas incessantemente pelo gigante, enquanto ele ia de um lado para o outro. Os homens ouviam-no dirigir-se à ninhada de figuras vestidas de preto que carregava nas costas, em tom de advertência ou demonstração, como um mestre usaria para seus alunos. Pessoas que conheceram na terra reconheceram a incrível semelhança das feições enormes, a semelhança da voz inchada com a dele. Correu o boato de que o feiticeiro anão, através de seu vínculo repugnante com o adversário, fora autorizado a transferir sua alma odiosa para esta forma titânica, e, levando consigo seus alunos, voltou para descarregar uma ira insaciável, um rancor sem fundo, sobre o mundo que zombara dele por seu físico insignificante e o insultava por sua feitiçaria. Também houve rumores sobre a gênese do sepulcro do avatar monstruoso. E de fato foi dito que o Colosso proclamou abertamente a sua identidade. Seria tedioso fazer menção explícita a todas as enormidades, todas as atrocidades que foram atribuídas ao gigante saqueador. Havia pessoas, a maioria sacerdotes e mulheres, dizem que ele pegou enquanto fugiam e arrancado membro por membro como uma criança esquarteja um inseto. E havia coisas piores que não devem ser mencionadas nesse registro. Muitas testemunhas oculares contaram como ele caçou Pierre, o senhor de Lafresnaye, que havia saído com seus cães e homens para perseguir um nobre cervo na floresta próxima. Ultrapassando cavalo e cavaleiro, ele os pegou com uma mão e os ergueu no alto. Ao passar por cima das copas das árvores, ele as jogou mais tarde contra as paredes de granito do castelo de Lafresnaye, ao passar. Então, pegando o cervo vermelho que Pierre havia caçado, jogou-o atrás deles, e as enormes manchas de sangue causadas pelo impacto dos corpos esmagados permaneceram por muito tempo na pedra do castelo e nunca foram totalmente lavadas pelas chuvas de outono e pelas neves do inverno. Inúmeras histórias foram contadas também sobre os atos de sacrilégio obsceno e profanação cometidos pelo Colosso. Da virgem de madeira que ele jogou no Isual, acima de Chim, amarrada com tripas humanas ao corpo apodrecido e coberto de cota de malhas de um infame fora da lei. Dos cadáveres vermifugados que ele cavou com as mãos de sepulturas não consagradas e atirou no pátio da abadia beneditina de Perrigon. Da igreja de Saint-Zénobie, que ele enterrou com seus sacerdotes e congregação sob uma montanha de excremento feita pela coleta de todos os montes de esterco das fazendas vizinhas. Parte 8. A demolição do Colosso. Para frente e para trás, num percurso irregular, bêbado e em zigue-zague de ponta a ponta e de lado a lado do reino atormentado, o gigante caminhava sem pausa como um energúmeno possuído por algum demônio implacável de travessura e assassinato, deixando para trás como um ceifeiro deixa seu caminho uma zona cada vez maior de destruição, de rapina e carnificina. E quando o sol, enegrecido pela fumaça das aldeias em chamas, se pôs sinistramente além da floresta, os homens ainda ouviam movendo-se no crepúsculo e ainda ouviam o estrondo portentoso de sua gargalhada convulsiva. Ao aproximar-se dos portões de Viona, ao pôr do sol, Gaspard du Nord viu atrás de si, através de fendas na floresta antiga, a cabeça e os ombros distantes do terrível colosso, que se movia ao longo do Isual, curvando-se de vez em quando para desaparecer de vista em algum ato horrível. Embora entorpecido de cansaço e exaustão, Gaspar acelerou sua fuga.
Ele não acreditava, porém, que o monstro tentaria invadir Viona, objeto especial do ódio e da malícia de Nather, antes do dia seguinte. A alma maligna do anão feiticeiro, exultante na sua quase infinita capacidade de dano e destruição, adiaria o culminar ato de vingança e continuaria a aterrorizar durante a noite as aldeias periféricas e os distritos rurais. Apesar dos trapos e da sujeira que o tornavam praticamente irreconhecível e lhe conferiam um ar muito vergonhoso, Gaspar foi admitido sem questionamentos pelos guardas do portão da cidade. Viona já estava lotado de pessoas que haviam fugido da zona rural adjacente para o santuário de suas robustas muralhas. E ninguém, nem mesmo o de caráter mais duvidoso, teve sua admissão negada. As paredes estavam repletas de arqueiros e lançadores, reunidos em prontidão para disputar a entrada do gigante. Besteiros estavam estacionados acima dos portões e mangonelas eram montadas em curtos intervalos ao longo de todo o circuito das muralhas. A cidade fervilhava e zumbia como uma colmeia agitada. A histeria e o pandemônio prevaleceram nas ruas. Rostos pálidos e em pânico circulavam por toda parte em um fluxo sem rumo. Tochas apressadas brilhavam dolorosamente no crepúsculo que se aprofundava como se com a sombra de asas iminentes surgidas do Érebo. A escuridão estava obstruída por um medo intangível, por teias de opressão sufocante. Durante todo esse tumulto de desordem selvagem e frenesi, Gaspar, como um nadador exausto, mas indomável, enfrentando uma maré de pesadelo eterno e viscoso, dirigiu-se lentamente para o seu alojamento no sótão. Depois disso, ele mal conseguia se lembrar de ter comido e bebido. Exausto, além do limite da resistência corporal e espiritual, ele se jogou no catre sem remover os farrapos enrijecidos pelo lodo e dormiu encharcado até 1 hora entre a meia-noite e o amanhecer. Ele acordou com os raios pálidos da lua minguante brilhando sobre ele, através de sua janela, e levantando-se, passou o resto da noite fazendo certos preparativos ocultos que ele sentia ofereciam a única possibilidade de lidar com um monstro diabólico que havia sido criado e animado por Nather. Trabalhando febrilmente à luz da lua poente e de uma única vela fraca, Gaspar reuniu vários ingredientes de uso alquímico familiar que possuía e compôs a partir deles, através de um processo longo e um tanto cabalístico, um pó cinza escuro que ele tinha visto ser empregado por Nather em diversas ocasiões. Ele raciocinou que o colosso, sendo formado a partir de ossos e carne de homens mortos levantados ilegalmente e energizado apenas pela alma de um feiticeiro morto, estaria sujeito à influência desse pó, que Nather usara para a colocação de seres ressuscitados. O pó, se lançado nas narinas de tais cadáveres, faria com que eles retornassem pacificamente aos seus túmulos e se deitassem num renovado sono de morte. Gaspar preparou uma quantidade considerável da mistura, argumentando que nenhum simples aperto de dedo seria suficiente para acalmar a gigantesca monstruosidade sepulcral. Sua vela amarela gotejante foi ofuscada pela alvorada branca quando ele terminou a fórmula latina de temível invocação verbal, da qual o composto derivaria grande parte de sua eficácia. A fórmula que exigia a cooperação de Alastor e outros espíritos malignos ele usou com má vontade. Mas ele sabia que não havia alternativa. A feitiçaria só poderia ser combatida com feitiçaria. Amanhã chegou com novos terrores a Viona. Gaspar sentiu, por uma espécie de intuição, que o colosso vingativo, que se dizia ter vagado de forma incansável e desumana e uma energia diabólica durante toda a noite por Averroan, se aproximaria da cidade odiada no início do dia. Sua intuição foi confirmada, pois mal havia terminado seus trabalhos ocultos quando ouviu um burburinho crescente nas ruas, e acima do clamor estridente e sombrio de vozes assustadas, o rugido distante do gigante.
Gaspar sabia que não deveria perder tempo se quisesse se posicionar em um lugar vantajoso de onde pudesse jogar seu pó nas narinas do colosso de 30 metros de altura. As muralhas da cidade e mesmo a maior parte das torres da igreja não eram suficientemente elevadas para este propósito, e uma breve reflexão lhe disse que a grande catedral, situada no centro de Viona, era o único lugar de cujo telhado ele poderia enfrentar o invasor com sucesso. Ele tinha certeza de que os homens de armas das muralhas pouco poderiam fazer para impedir que o monstro entrasse e exercesse sua vontade malévola. Nenhuma arma terrena poderia ferir um ser de tal tamanho e natureza, pois mesmo um cadáver de tamanho normal, criado dessa maneira, poderia ser atingido por flechas ou trespassados por uma dúzia de lanças sem retardar seu progresso. Apressadamente encheu uma enorme bolsa de couro com o pó, e, carregando a bolsa no cinto, juntou-se à agitada multidão popular na rua. Muitos fugiam para a catedral em busca do abrigo da sua augusta santidade, e ele só teve que se deixar levar pela corrente frenética. A nave da catedral estava lotada de fiéis e missas solenes eram celebradas por padres cujas vozes às vezes vacilavam devido ao pânico interior. Ignorado pela multidão pálida e desesperada, Gaspar encontrou um lance de escadas sinuosas que conduziam tortuosamente ao telhado protegido por gárgulas da torre alta. Aqui ele se postou, agachado atrás da figura de pedra de um grifo com cabeça de gato. De sua posição privilegiada, ele podia ver, além das torres e frontões lotados, o gigante que se aproximava, cuja cabeça e torso assomavam acima das muralhas da cidade. Uma nuvem de flechas, visíveis mesmo àquela distância, ergueu-se ao encontro do monstro, que aparentemente nem sequer parou para arrancá-las de seu couro. Grandes pedras atiradas de manganelas não eram para ele mais do que cascalho. Os pesados dardos de arbalestos incrustados em sua carne, meras lascas. Nada poderia impedir seu avanço. As minúsculas figuras de uma companhia de piqueiros que se opunham a ele com armas de ataque foram varridas da parede acima do portão leste com um único golpe lateral do pinheiro de 20 metros de altura que ele empunhava como porrete. Então, depois de ultrapassar a parede, o colosso escalou-a até Viona. Rugindo, rindo, gargalhando como um cíclope maníaco, ele caminhava pelas ruas estreitas entre casas que chegavam apenas até a cintura, atropelando sem piedade todos que não conseguiam escapar a tempo e destruindo os telhados com golpes estupendos de sua clava. Com um empurrão da mão esquerda, ele quebrou as empenas salientes e derrubou as torres da igreja, com os sinos ressoando em doloroso alarme enquanto desciam. Lamentos gritados e vozes carregadas de histeria acompanharam sua queda em direção ao solo. Ele veio direto para a catedral, como Gaspar havia calculado, sentindo que o alto edifício seria o alvo especial de sua malevolência. As ruas estavam agora vazias de gente, mas, como se quisesse caçá-los e esmagá-los em seus esconderijos, o gigante enfiou seu porrete como um ariete através de paredes, janelas e telhados enquanto passava. A ruína e o caos que ele deixou foram indescritíveis. Logo ele apareceu em frente à torre da catedral, onde Gaspar esperava atrás do gárgula. Sua cabeça estava na altura da torre, e seus olhos brilhavam como poços de enxofre em chamas à medida que ele se aproximava. Seus lábios estavam abertos sobre presas semelhantes a estalactites, num rosnado odioso, e ele gritou com uma voz semelhante ao estrondo de um trovão articulado. Oh, vocês, sacerdotes e devotos de um Deus impotente, venham e curvem-se diante de Nater, o mestre, antes que ele os jogue no limbo. Foi então que Gaspar, com uma resistência incomparável, levantou-se de seu esconderijo e ficou à vista do colosso furioso. Aproxime-se, Nater, se de fato é você, asqueroso ladrão de tumbas e cemitérios, ele provocou. Chegue perto, pois eu gostaria de conversar com você. Um olhar monstruoso de espanto diminuiu a raiva diabólica nas feições colossais. Olhando para Gaspar como se estivesse em dúvida ou incredulidade, o gigante baixou o porrete erguido e aproximou-se da torre, até que seu rosto estivesse a apenas alguns metros do intrépido estudante.
Então, quando ele aparentemente se convenceu da identidade de Gaspar, o olhar de ira maníaca retornou, inundando seus olhos com fogo tártaro e distorcendo suas feições numa máscara de malignidade semelhante à de Apollyon. Seu braço esquerdo se ergueu num arco prodigioso, com dedos trêmulos que se posicionavam horrivelmente acima da cabeça do jovem, lançando sobre ele uma sombra negra como um abutre sob o sol nascente. Gaspar viu a superfície branca e assustada das pupilas do necromante, espiando por cima do ombro da cesta feita de tábuas. É você, Gaspar, meu aluno recreante. O colosso rugiu tempestuosamente. Pensei que você estava apodrecendo na masmorra, abaixo de Elon. E agora encontro você empoleirado no topo desta maldita catedral que estou prestes a demolir. Você teria sido muito mais sábio permanecendo onde o deixei, meu bom Gaspar. Sua respiração, enquanto ele falava, soprava como um vendaval poluído sobre o estudante. Seus vastos dedos, com unhas enegrecidas como pás de cavar, pairavam em uma ameaça ogra. Gaspar havia afrouxado furtivamente a bolsa de couro que trazia pendurada no cinto e desatado a boca. Agora, enquanto os dedos trêmulos desciam em sua direção, ele esvaziou o conteúdo da bolsa no rosto do gigante, e o pó fino, formando uma nuvem cinza escura, obscureceu de sua visão os lábios retesados e as narinas palpitantes. Ansiosamente ele observou o efeito, temendo que o pó pudesse ser inútil, afinal, contra as artes superiores e os recursos satânicos de Nater. Mas, milagrosamente ao que parecia, a maligna refulgência morreu nos olhos profundos enquanto o monstro inalava a nuvem voadora. Sua mão levantada, errando por pouco o jovem agachado em seu movimento, caiu sem vida ao seu lado. A raiva foi apagada da máscara poderosa e contorcida, como se fosse do rosto de um homem morto. O grande porrete caiu com estrondo na rua vazia, e com passos sonolentos e cambaleantes e braços apáticos e pendentes, o gigante deu as costas à catedral e refez seu caminho pela cidade devastada. Ele murmurou sonhadoramente para si mesmo enquanto avançava, e as pessoas que o ouviam juravam que a voz não era mais a voz terrível e trovejante de Nater, mas os tons e sotaques de uma multidão de homens, em meio aos quais as vozes de alguns dos mortos arrebatados eram reconhecíveis. E a voz do próprio Nater, não mais alta agora do que em vida, era ouvida em intervalos através dos múltiplos murmúrios, como se protestasse com raiva. Escalando a parede oriental como havia vindo, o colosso andou de um lado para o outro por muitas horas, não mais lançando uma ira e um rancor infernais, mas procurando, como as pessoas pensavam, os vários túmulos e sepulturas de onde as centenas de corpos que o compunham tinham sido tão repulsivamente recuperados. De sepultura em sepultura e de cemitério em cemitério foi por toda a terra, mas não havia sepultura em nenhum lugar onde o colosso morto pudesse deitar. Então, ao anoitecer, os homens avistaram-no de longe, na borda vermelha do céu, cavando com as mãos na planície macia e argilosa ao lado do rio Isuala. Ali, numa sepultura monstruosa e feita por ele mesmo, o colosso deitou-se e não se levantou novamente. Acreditava-se que os 10 alunos de Nater, incapazes de descer da cesta, foram esmagados sob o corpo poderoso, pois nenhum deles jamais foi visto depois disso. Durante muitos dias, ninguém se atreveu a aproximar-se do local onde o cadáver jazia descoberto na cova cavada por ele mesmo. E assim a coisa apodreceu prodigiosamente sob o sol de verão, gerando um fedor poderoso que causou pestilência naquela parte de Averwan. E aqueles que se aventuraram a aproximar-se no outono seguinte, quando o fedor havia diminuído muito, juraram que a voz de Nater, ainda protestando furiosamente, foi ouvida por eles saindo da enorme massa apodrecida. De Gaspar de Nor, que foi o salvador da província, foi relatado que ele viveu com muita honra até uma idade madura, sendo o único feiticeiro daquela região que em nenhum momento incorreu na desaprovação da igreja. Fim.